Canal Preto CFC no YouTube para falar do Fluminense. O Fluminense que está num processo eleitoral chegando e o candidato da oposição é Celso Barros, que já foi o homem forte do Fluminense na parceria do Fluminense com a Unimed na década passada. E Celso Barros criticou a proposta de nova SAF do Fluminense, declarando que agora as famílias milionárias querem ajudar o Fluminense, mas que quando o Fluminense estava na Série C, ninguém apareceu. Vamos ouvir Celso Barros, candidato à presidência do Fluminense, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Com todo respeito às famílias, né, eu acho o seguinte, eles agora querem entrar como investidor. Né? Essa história, querem ganhar dinheiro com isso. Porque essa história de dividendos emocionais é algo assim que me soa profundamente engraçado no mercado de investimento, no mercado financeiro e de um banqueiro. Se o André Esteves quisesse ajudar o Fluminense mesmo, ele colocava lá BTG na camisa, pagava um bom patrocínio, como hoje tem as bets, como tem a Crefisa, entendeu? E ele teria retorno da marca dele, talvez crescer a sua base de clientes, e o time ter um resultado forte, bom. O que nós fizemos na Unimed? A Unimed não tinha nenhuma situação de lucro com o Fluminense. E eu, pessoalmente, não ganhei absolutamente um tostão disso. E até, pessoalmente, fui prejudicado, mais ao final, em relação ao patrocínio. Nós colocamos, primeiro, porque vimos a oportunidade de o Fluminense, estando no fundo do poço, que é na Série C, ajudar o Fluminense a sair dessa situação e também divulgar a marca. O Fluminense ia ser uma atração. Todos os jogos passariam na TV fechada, o Sport TV transmitiu todos os jogos, então os torcedores do Fluminense assistindo desesperadamente para o time subir e os outros torcedores torcendo para o Fluminense continuar no buraco. Então a audiência seria interessante, ajudaríamos o Fluminense e a marca estaria exposta. A partir daí vencemos essa Série C, depois houve aquela situação lá de Eurico, que nós não tivemos nada com isso. O Fluminense voltou para a Série A no Brasileiro, que se chamava João Avelange. Isso. E a partir daí tivemos uma trajetória, e você veja, tivemos boas participações de brasileiros nesse período. 2005 fomos vice da Copa do Brasil, 2007 campeões da Copa do Brasil, a única que o Fluminense tem até agora, e tomara a Deus que consigamos agora, que vamos disputar a segunda com o Vasco, as semifinais. Fomos campeões da Libertadores, com a melhor campanha entre os 16 clubes. O Fluminense agora, quando foi campeão, era a 13ª campanha em 16 clubes da fase de grupo. Nós fomos os primeiros, enfrentando um Boca Juniors fortíssimo, não esse da final, e agora enfrentando o São Paulo, que tinha um timaço, lembra do gol do Thiago Neves batendo aquele córner, e o Washington... Gol do Washington, 3-1 no final. 3-1, era difícil. A LDU era um belo time naquela época, entendeu? Time forte. E nós sofremos muito na altitude, era o início dessa coisa da altitude. Os caras chutavam, a bola entrava, uma coisa assim horrorosa. Viemos para o Rio, construímos um resultado, faltava um gol, fomos para os pênaltis, e nos pênaltis o goleiro saía andando, a bola entrava no pênalti, esse juiz tenebroso, que foi o senhor Hector Baldassi, mandava voltar o pênalti. Nesse jogo também tem um pênalti que puxa a camisa do Washington, assim, escancaradamente, não precisava de VAR. Hoje, se tivesse VAR, evidentemente era pênalti, né? Porque o VAR contestaria, talvez, a má-fé do juiz à época de não marcar aquele pênalti. Então, depois ganhamos 2 campeonatos brasileiros. O que a empresa ganhou? Ganhou visibilidade, deu o Romário, como a gente contratou no Jornal Nacional, encerrando com a camisa Unimed aberta no peito, algo de imagem para a empresa excelente, por um custo muito menor do que eu fosse pagar uma propaganda no Jornal Nacional. Então, a empresa, eu assumi com 200 mil clientes, chegamos a 1 bilhão e 200. Infelizmente, a gestão que me sucedeu em 9 anos conseguiu acabar com a Unimed e deixar de ser operadora e para ser uma prestadora de serviço. E eu, que sou cliente também hoje da Unimed, sofro aqui com essa situação, mas se Deus quiser, a gente vai encontrar dentro do sistema uma solução para esse problema. Então, foi isso. Ninguém apareceu à época para ajudar o Fluminense nisso. Ninguém botou lá alguma coisa na camisa para dar um retorno, para ajudar.
Agora aparecem as famílias felizes, porque alguém tirou o Fluminense da Série C, aí o Fluminense evoluiu com todas essas conquistas que eu falei, fez um belo desempenho na Copa Mundial de Clubes. Veja você, que a SAF e o Botafogo foi embora no Mundial. E os dois times de maior poderio financeiro hoje, Palmeiras e Botafogo, saíram. O Fluminense conseguiu chegar à semifinal, ficando em quarto lugar. Dá para fazer futebol, né, nessa situação. E eu, inclusive, estou assumindo aqui um compromisso de lutar. O último Campeonato Brasileiro do Fluminense foi 2012, para que nós, caso eleitos, nesses 3 anos de gestão, consigamos conquistar um título brasileiro. Vou me empenhar muito nisso, porque eu acho que é o campeonato que melhor revela o melhor elenco, o melhor time. 38 jogos, turno e retorno. Os mata-matas propiciam, como na Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras terem sido eliminados. Então são competições interessantes em que, claro, os bons elencos é que chegarão no final, mas que pode acontecer isso. As suas ideias estão muito claras, mas quem está no poder, geralmente, ele tem um controle maior do conselho e dos votos também, né? A chance da SAF não passar do Fluminense hoje, na sua opinião, é grande, de tudo isso que o senhor está dizendo? O senhor está otimista em manter o Fluminense do jeito que está? Ou a SAF vai ser uma realidade por uma questão política até, pela força que o Mário Bittencourt tem hoje? Não, ele não vai aprovar nada agora, até porque isso fica para a próxima gestão. Sim. No conselho, eles envergonhados. O candidato dele, o Matheus Montenegro, já disse isso. Não há a menor condição de fazer isso agora. Agora, se o candidato vencer a eleição, aí eu não sei, né? E também essa questão da SAF pode ser judicializada depois por sócios proprietários que tenham, que queiram entrar com ações. Tem muito problema pela frente, mas até a eleição ele não implanta nada, e após a eleição, se nós formos vitoriosos, veremos isso de outra forma, e se ele vencer, aí tudo bem, aí paciência, né? Ou não, né? Quem se sentir prejudicado por isso no Fluminense, como torcedor, como membro do sócio proprietário, como eu sou, entendeu? Pode judicializar. Esse é Celso Barros, candidato à presidência do Fluminense. O candidato da situação, apoiado pelo Mário Bittencourt, é Matheus Montenegro. O Fluminense ainda pode se transformar em SAF, dependendo do que vier pela frente. O Barros também, nessa semana, criticou o técnico Fernando Diniz, que depois da vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2-0 no Brasileiro, meio que xingou e ironizou a torcida do Fluminense, e Celso Barros tratou isso como uma ofensa, depois do técnico ter sido campeão da Libertadores da América pelo Flu. Canal Pretes FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deem like, por favor. Um grande abraço e até a próxima.